Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 7 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, vinheta! Time, domingão, rodadinha mais magra, seguimos aí com os amistosos, né, preparativos para a Copa do Mundo e mesmo assim eu separei o melhor para vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 11 da matina, final da Taça Sul-Sudeste, jogo entre Chapecoense e Avaí. Primeira partida na casa do Avaí foi 3-0 pro Avaí. Agora a Chape, jogando em casa, se quiser alguma coisa, precisa pelo menos de 3 gols para empatar o confronto. Então o que eu espero da equipe da Chapecoense jogando em casa? Uma equipe agressiva, indo para cima, indo para dentro. Então o que eu gosto aqui? Um primeiro tempo com mais finalizações e mais escanteios para a Chapecoense e, por que não, na partida inteira, mais finalizações e mais escanteios para a Chape. Até porque precisa tirar uma grande diferença. Um gol pelo menos da Chapecoense jogando em casa, eu também gosto. Over meio gol, Chapecoense. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Chapecoense e Avaí. 2 gols na partida, 90%. Um gol já no primeiro tempo, também 90%. Pré-live, jogo bacana aí para gols. Escanteios, Chape 5.4, Avaí 4.8. Pela necessidade do resultado, Chapecoense para ter mais escanteios no primeiro tempo e também, final do primeiro tempo, Chape na pressão, o gol ainda não saiu, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 2, 3.5, é uma final, jogo importante, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá, meio-dia, Norueguinha na área, a segunda divisão da Noruega, jogo entre Ranhen e Strømmen. Negócio é o seguinte, o Ranhen vem na 6ª colocação e vai jogar contra o último colocado. Norueguinha, eu geralmente gosto de gols, tá? Jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol já no primeiro tempo. Mas aqui, eu acho que dá pra gente pensar para resultado um Ranhen empate anula. Até porque, quando a gente puxa a race, dos 5 últimos jogos em casa, ganhou 4, empatou 1, e a equipe visitante são 4 derrotas e apenas 1 vitória. Além de gols, Ranhen empate anula. Fechou? 13h30, amistoso na área, jogo entre Dinamarca e Ucrânia. Essas duas seleções não estão na Copa do Mundo, tá legal? Mas aqui a gente pode perceber uma tendência boa para gols, né? A Dinamarca em casa é over gols e a Ucrânia fora também over gols. O que eu prefiro aqui? Jogo para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Dinamarca e Ucrânia. Partida para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 55%. Escanteios, Dinamarca 8.4. Baita média de escanteio jogando em casa. E a Ucrânia 4.3. Primeiro tempo 4.5 e 1.4. Dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios para Dinamarca. E final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.9 e 2.5, como é um amistoso, eu acredito sempre num jogo aí com poucos cartões. Fechou? 15 horas, mais um amistoso na área, jogo entre Kosovo e Andorra. Time, Kosovo aqui é bem favorito e deve vencer essa partida, tá beleza? O problema é que a cotação é muito baixa. Talvez ao vivo, Kosovo melhor na partida e uma cotação maior fique mais interessante aí para buscar essa vitória. Tá legal? E vamos lá, 15h45, outro amistoso na área, jogo entre Croácia e Eslovênia. Croácia que vai jogar a Copa do Mundo e a Eslovênia joga apenas o amistoso, a Eslovênia não está na Copa do Mundo. Time, uma coisa importante, isso aqui é um amistoso, a Copa do Mundo chegou, semana que vem a gente já tem a estreia, tá legal? Então assim, nenhum jogador vai entrar com tudo, os caras vão se poupar aqui para ninguém se machucar. Obviamente
que a seleção croata tecnicamente é superior. Então, pensando em resultado, vitória da Croácia ou Croácia para vencer um dos tempos, uma das partes. Mas é um amistoso, então bastante cautela. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Croácia e Eslovênia. Partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Escanteios, Croácia 6, Eslovênia 2.6. Um primeiro tempo aqui com mais escanteios para Croácia. Cartões 1.6, 1.5. Partida para poucos cartões. 16 horas, Campeonato Brasileiro Série B. Jogo do CRB contra o São Bernardo. Vamos lá. O São Bernardo faz uma boa campanha até o momento, vem na 3ª colocação, e o CRB é o 12º colocado. Só que o CRB, jogando em casa, é uma equipe difícil de ser batida, tá? Então, para resultado, CRB empate anula, dupla hipótese CRB. E o CRB em casa tem uma outra característica marcante. É uma equipe que geralmente finaliza bem no primeiro tempo. Então, fique esperto aí para mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações no primeiro tempo para a equipe do CRB. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela aqui para CRB e São Bernardo. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 70%. Campeonato Brasileiro Série B, geralmente a tendência é para menos de 4 gols. Com relação aos escanteios, CRB 7.1, São Bernardo 4.5. Como o CRB ataca bastante jogando em casa, se não sai o gol, sai o escanteio, ó. A média do CRB em casa é uma média bem interessante. Primeiro tempo, 4.1 contra 2 do São Bernardo. Dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios para a equipe do CRB. Cartões, 1.9, 2.5, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 16 horas na Espanha, La Liga 2, 2ª divisão espanhola, partida entre Las Palmas e Málaga. Time, é o seguinte, por mais que seja o primeiro jogo de mata-mata de uma semifinal, essas duas equipes têm uma tendência boa para gols, tá? O Las Palmas em casa, 1-1, 2-1, 2-0, 2-1 e 2-0. E o Málaga, como visitante, 2-0, 4-1, 4-2, 3-2 e 1-1. Então aqui pré-live, jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Las Palmas e Málaga. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Las Palmas, 4.9. Málaga, 4.5. Final do primeiro tempo. Jogo 0-0 em alta intensidade, ó. Alta probabilidade aqui para sair escanteio, tá beleza? Cartões, 1.8, 2.6. Jogo importante, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos que vamos, 16 horas, mais um amistoso na área, jogo entre Grécia e Itália. Essas duas seleções não estarão na Copa do Mundo. Para esse amistoso, mais de 1,5 gols e ambas marcam pode ser bacana. A Grécia em casa é over goals e a Itália fora também é over goals. Pré-live, mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Grécia e Itália. Partida para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, também 85%. Pré-live, jogo bacana aí para gols. Escanteios, Grécia 5.5, Itália 4.7, cartões 1.9, 1.5 e o juizão 4.3. Lembrando que é um amistoso. 16 horas, baita amistoso na área. Jogo entre Marrocos e Noruega. Marrocos que tá no grupo do Brasil. Aliás, é o nosso primeiro jogo, né? Lá em New Jersey. E a Noruega que tá no grupo da morte. Tá no grupo da França e também de Senegal. Time, uma coisa importante. Esse jogo é 16 horas, horário brasileiro. Então, nos Estados Unidos, isso aqui eu acho que é 15 horas, tá? Por que eu tô falando isso? Os noruegueses, eles sofreram absurdamente com o clima. Então, se estiver muito quente, esse jogo pode ser muito ruim para a Noruega e favorecer um pouquinho aqui, ó, o Marrocos, tá? Então, condições climáticas podem influenciar bastante esse amistoso e também jogos da Copa do Mundo. Eu vou falar para vocês, eu estava no Mundial de Clubes e eu assisti várias partidas ali às 15, 16 horas. É um calor do cão, é quente pra caramba, tá beleza? Então, fica muito esperto aí na temperatura, porque isso vai influenciar na partida. Voltando aqui para análise. Para resultado pré-live, eu tô fora. Mais um jogo que eu prefiro gols, tá? Marrocos é uma seleção over goals, uma seleção que cresceu bastante aí nos últimos anos. E a Noruega tem um baita time, tá certo?
Haaland, Sorloth, Odegaard, enfim, uma seleção de muita qualidade. Então eu espero aqui um amistoso com gols. Partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Finalização, chute a gol pelo lado de Marrocos, o Hakimi. Finalização, chute a gol, o mesmo gol pelo lado da Noruega. Não tenho que inventar, o Haaland se estiver em campo como titular. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Marrocos e Noruega. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol no primeiro tempo, também 75%. Partida para menos de 4 gols, 50%. Cartões 1.3, 1.6. Partida para poucos cartões. E vamos lá, 17 horas, mais um amistoso na área aqui. Jogo entre Equador e Guatemala. Equador vai jogar a Copa do Mundo, Guatemala vem apenas pro amistoso e tecnicamente é uma seleção inferior aí, se comparada à seleção do Equador. Time, para resultado, vitória do Equador, o problema é que a cotação é baixa. Primeiro tempo, Equador na pressão, vitória do Equador já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Equador e Guatemala. Time, é o seguinte, essa seleção do Equador é uma seleção bem econômica para gols, tá? Mas aqui a gente vai ter uma diferença técnica grande, então eu fico com um pouco de pé atrás. Na Copa do Mundo, pré-live, a minha ideia, quando tem jogos do Equador, são jogos para menos de 4 gols. De novo, como é Guatemala, e Guatemala tecnicamente é inferior, eu fico com um pouquinho de pé atrás. Vamos lá. Probabilidade aqui para 2 gols, 60%. Jogo para menos de 4 gols, 80%, que é a característica da seleção do Equador. Com relação aos escanteios, Equador 5.3, Guatemala 3.3, cartões 1.2, 1.6, partida para poucos cartões. E vamos lá para fechar às 20 horas, mais um amistoso na área, jogo entre Colômbia e Jordânia. As duas seleções estarão aí na Copa do Mundo, porém a seleção colombiana tecnicamente é bem superior, tem tudo para vencer esse amistoso, tá? Pré-live, vitória da Colômbia, primeiro tempo, a Colômbia na pressão, vitória da Colômbia já no primeiro tempo. Jogadores aqui para a gente observar pelo lado colombiano. O quarteto de ataque é bem interessante, se estiverem em campo como titulares, claro. A gente tem ali o Rames Rodrigues, que joga muito na seleção. O Arias, que é um cara que finaliza bastante. Pelo lado esquerdo, o Luiz Dias. E no comando de ataque, provavelmente o Suárez, atacante do Sporting. Meio de campo, Richard Rios para finalização de fora da área também é interessante. Fechou? Probabilidade na tela aqui para Colômbia e Jordânia. Partida para 2 gols, 80%. Um gol. Já no primeiro tempo, também 80%. Escanteios, Colômbia 3.5, Jordânia 5.6, cartões 1.3, 0.9, primeiro tempo 0.7, 0.4. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Copa do Mundo tá chegando e se você não quiser perder nada, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um passo a passo para você fazer parte do nosso grupo da Copa. E o melhor de tudo, é de graça, 100% ó, gratuito. Hoje mesmo eu soltei no grupo Harry Kane para ser o artilheiro da seleção inglesa na Copa. O que significa isso? Para o Harry Kane marcar mais gols entre os jogadores da Inglaterra, não entre os jogadores de todas as seleções. Essa tá boa pra caramba, fala a verdade. Essa e várias outras oportunidades que a gente tá soltando no grupo da Copa. Não quer perder nada? Primeiro comentário fixado, segue o passo a passo e vem. Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite pro dia de hoje? Partida entre Marrocos e Noruega, jogo para pelo menos 2 gols. Colômbia e Jordânia, vitória da Colômbia e uma partida com menos de 7 gols, menos de 6 gols e meio. Esse é o melhor palpite aí pro dia de hoje. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário, da hypada pra fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!